Olá, como é que vai? Tudo bem? Vamos continuar a leitura da Bíblia Sagrada. E o nosso foco hoje é o capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas. Esse capítulo foca nessa ação de Davi de contar o povo e vai mostrar por que isso desagradou a Deus. Vamos ver então como tudo acontece. Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma dessas três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas três coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali, no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais.
Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar onde sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração, que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. E aí, o que é que vocês acharam dessa história, né? Vejam que Davi mandou contar o povo para se vangloriar da força que o povo de Israel tinha, do exército de Israel. E isso desagradou a Deus, e Deus mandou castigos para Davi. Mandou até que Davi escolhesse o castigo. E Davi escolheu um castigo que seria pago, né, pelo próprio Deus. De forma muito clara, qual é a mensagem desse capítulo? Se erramos, temos que admitir e, obviamente, sofrer as consequências de nossos atos. Davi sofreu as consequências de seus atos, não só ele, como o povo. E assim também vale para os dias de hoje. Se erramos mais uma vez, precisamos aceitar o castigo, as consequências desses atos e, obviamente, admitir esse erro. Foi assim no tempo de Davi, também deve ser assim nos tempos de hoje. Um forte abraço, pessoal, e até mais.